Tem coisas na vida que você aprende a ignorar. Pequenos detalhes que passam despercebidos porque você escolhe não enxergá-los. Um copo de leite deixado na mesa. Uma camisa suja no chão do banheiro. Um perfume desconhecido no carro. Mas tem coisas que você simplesmente não consegue ignorar. Não importa quanto você tente. Fernanda tinha 35 anos, trabalhava como arquiteta em Brasília, e considerava seu casamento de 10 anos como a coisa mais sólida que possuía. Além dos projetos que havia criado, claro. Mas o casamento com Ricardo era aquilo que a fazia acordar todos os dias com um sorriso. Ou pelo menos era. Naquela manhã de quinta-feira, tudo seria diferente. Fernanda acordou cedo. Ricardo já havia saído para o trabalho. Ela estava deitada de lado, aquele lado do travesseiro que havia sido dele desde o primeiro dia que se casaram. Os lençóis brancos de 400 fios, aqueles que ela havia escolhido pessoalmente em um fim de semana em São Paulo, ainda estavam revolvidos. Ela se espreguiçou, ainda com os olhos fechados. A rotina da manhã era sempre a mesma. Café, banho, trabalho. Mas quando ela abriu os olhos e moveu a cabeça para o lado, algo a fez pausar. Um fio de cabelo. Loiro. Muito loiro. Praticamente branco de tão claro. Daqueles fios que você não vê frequentemente. Daqueles fios que chamam atenção justamente porque são raros. Fernanda sentou-se lentamente. Seu coração começou a fazer um barulho estranho. Aquele som que você sente nos ouvidos quando a adrenalina toma conta do seu corpo. Ela pegou o fio com cuidado, como se fosse uma evidência de crime. Porque, para ela, era. Fernanda tinha cabelo castanho escuro. Muito escuro, quase preto, com algumas mechas que ela tingira de tons mais claros alguns meses atrás. Mas loiro? Daquele tom específico, quase platinado, brilhante? Aquilo definitivamente não era dela. Ela levantou-se da cama rapidamente, segurando aquele fio minúsculo entre os dedos. Seu corpo inteiro estava em alerta. Aquela sensação de que algo muito importante estava acontecendo, mas ela ainda não conseguia ver o quadro completo. Fernanda caminhou até o espelho do quarto. Colocou o fio perto de seu cabelo, comparando. A diferença era absurda. Tão óbvia quanto a diferença entre o branco e o preto. Aquele cabelo tinha vindo de alguém. E aquele alguém havia dormido naquele travesseiro. Você já teve aquele instante? Aquele momento em que você descobre algo tão pequeno, tão insignificante à primeira vista, mas que seu instinto diz ser absolutamente importante. Quando você quer descartar como coincidência, mas sente aquele frio na espinha dizendo que é muito mais do que isso? Fernanda estava vivendo exatamente esse momento. Ela observou o fio novamente, ainda segurando entre o polegar e o indicador. Seu cérebro tentava criar explicações. Racionalizações. Aquele fio poderia ter vindo de um amigo que havia visitado. De alguém que havia estado no quarto durante a limpeza. De qualquer lugar, na verdade. Mas Fernanda sabia melhor do que ninguém que seu instinto de mulher raramente estava errado. Ela havia construído uma carreira de sucesso justamente porque confiava em sua intuição. Aquela habilidade de olhar para um projeto e saber imediatamente se estava funcionando ou se algo não batia certo. Era quase um sexto sentido profissional. E agora esse mesmo sentido estava tocando todos os alarmes vermelhos. Fernanda se dirigiu ao banheiro do quarto, onde Ricardo guardava seus pertences. Ela abriu a gaveta onde ele mantinha seus shampoos, seus produtos de higiene pessoal. Tudo ali estava organizado do jeito que ele gostava. Nada de anormal. Nada que sugerisse que ele estava usando algo diferente. Ela voltou para o quarto e observou melhor o travesseiro. Aquele fio havia vindo de lá. Ela tinha certeza. Mas quando ela começou a procurar por outros fios semelhantes, não encontrou nada. Apenas aquele, solitário, conspirando contra ela. Fernanda sentou-se na cama novamente. Sua mente estava acelerada. Ela tentava se lembrar da noite anterior. Ricardo havia chegado em casa por volta das 8 da noite. Eles haviam jantado juntos. Assistido a um episódio da série que estavam acompanhando. Ido para a cama por volta das 10h30. Tudo normal. Tudo como sempre. Mas e se não fosse? E se aquele fio de cabelo fosse a pista que ela estava procurando, mesmo sem saber que estava procurando por algo? Fernanda colocou o fio loiro cuidadosamente entre as páginas de um livro que estava em sua criança. Não sabia bem porquê. Apenas sabia que não queria perder aquele fio de vista.
Aquela pequena pista que poderia significar absolutamente nada ou absolutamente tudo. Ela se vestiu para o trabalho em silêncio. Enquanto colocava sua roupa, enquanto se maquiava, enquanto verificava seus e-mails, aquele fio de cabelo loiro ocupava cada espaço vazio de sua mente. Por volta das 7 da manhã, ela enviou uma mensagem para Ricardo. Uma mensagem simples, como faziam todos os dias. Bom dia, meu amor. Tenha um ótimo dia no trabalho. Ele respondeu, como sempre, uns 5 minutos depois. Você também, linda. Te amo. Aquelas palavras, que haviam significado tanto para ela apenas alguns minutos antes, agora soavam diferentes. Elas soavam como uma mentira. Ou pelo menos, como uma verdade incompleta. Fernanda dirigiu-se para o trabalho, mas sua mente ainda estava naquele quarto. Naquele travesseiro. Naquele fio de cabelo loiro que havia destruído sua sensação de segurança. O trabalho nunca havia parecido tão longo. Fernanda estava em uma reunião importante com clientes do Porto, em Rio de Janeiro. Um projeto de reforma de um prédio histórico que havia sido seu foco nos últimos 2 meses. Normalmente, ela amara estar ali, apresentando suas ideias, vendo aquelas estruturas antigas ganhar nova vida através de seus desenhos. Mas hoje, enquanto mostrava as plantas em 3D na tela, sua mente estava em outro lugar. Estava naquele travesseiro branco. Naquele fio de cabelo loiro. Naquele silêncio que Ricardo havia mantido sobre absolutamente tudo. A reunião terminou por volta do meio-dia. Os clientes estavam satisfeitos. Haveria mais reuniões, mais acompanhamento. Fernanda havia feito um bom trabalho, como sempre fazia. Mas enquanto recolhia seus materiais, sua colega de trabalho, Débora, aproximou-se dela. Débora tinha 38 anos, trabalhava como coordenadora de projetos no mesmo escritório, e havia se tornado uma amiga durante os últimos 5 anos. Elas almoçavam juntas frequentemente. Dividiam histórias sobre seus casamentos, sobre a vida. Oi, Fernanda, tudo bem? Você parece distante hoje, disse Débora, colocando uma mão em seu ombro. Fernanda forçou um sorriso. Estou bem. Apenas cansada. A semana foi pesada, respondeu, guardando seu notebook na mochila. Mas Débora a conhecia bem o suficiente para saber que havia algo mais. Vamos almoçar? Aquele restaurante que você gosta fica a 5 minutos daqui. Você pode me contar o que está acontecendo, sugeriu Débora, com aquele tom de amiga que sabe quando você está precisando conversar. Fernanda hesitou. Ela nunca havia sido de compartilhar seus problemas conjugais com colegas de trabalho. Mas naquele momento, ela precisava falar com alguém. Precisava ouvir uma voz externa dizendo que ela não estava enlouquecendo. Elas se dirigiram para o restaurante. Uma pequena churrascaria em Brasília, perto da W3 Norte, que havia se tornado seu lugar preferido. Pediram suas saladas, suas bebidas, e Fernanda começou a contar. Sobre o fio de cabelo. Sobre aquele tom estranho nas mensagens de Ricardo ultimamente. Sobre o fato de ele estar chegando em casa cada vez mais tarde. Sobre como ele havia começado a se perfumar mais, a cuidar mais de sua aparência. Débora ouviu tudo em silêncio, comendo sua salada, observando o rosto da amiga com atenção. Fernanda, escuta. Eu não quero ser aquela amiga que cria suspeitas do nada. Mas você conhece aquele ditado, não é? Onde há fumaça, há fogo, disse Débora, colocando seu garfo no prato. Eu sei. Mas e se eu estiver sendo paranoia? E se esse fio de cabelo seja simplesmente coincidência? E se eu esteja destruindo meu casamento por nada? Respondeu Fernanda, sua voz tremendo ligeiramente. Ou você pode estar ignorando sinais óbvios e destruindo seu casamento por falta de ação, replicou Débora, com aquela honestidade que apenas verdadeiras amigas possuem. Você conhece esse sentimento? Aquele em que você está presa entre 2 caminhos. Um deles é a ignorância, que pode ser confortável. O outro é a verdade, que pode ser devastadora. Fernanda estava naquele exato cruzamento. Débora se inclinou à frente. Você já verificou o celular dele? Perguntou, em um tom bem baixo, como se estivessem conspirando. Não. Seria invasão de privacidade, respondeu Fernanda, mas sua voz revelava dúvida. Invasão de privacidade é menos grave do que ser traída. Acredite em mim, disse Débora, com uma segurança que sugia que ela já havia passado por algo semelhante. Fernanda ficou quieta, comendo sua salada sem realmente saborear. Débora tinha razão.
Ela sabia que Débora tinha razão. Mas verificar o celular de Ricardo significava passar por um ponto de não retorno. Significava deixar de ser a Fernanda que confiava cegamente e passar a ser a Fernanda que sentia necessidade de investigar. Significava aceitar que algo havia mudado. Significava aceitar que a mulher que ela era até ontem poderia não existir mais amanhã. Se você não quiser fazer isso sozinha, eu posso estar com você quando você fizer, ofereceu Débora, alcançando a mão de Fernanda sobre a mesa. Amiga, você não merecia passar por isso. Ninguém merecia. Fernanda olhou para sua amiga. Naquele momento, ela percebeu que precisava de coragem. Não era coragem para investigar. Era coragem para encarar a verdade, qualquer que fosse ela. Elas terminaram o almoço conversando sobre outras coisas. Trabalho. Projetos futuros. A vida normal que Fernanda estava tentando desesperadamente manter enquanto tudo ao seu redor desabava silenciosamente. Quando chegou em casa, por volta das 19 horas, Ricardo ainda não havia retornado do trabalho. Ele havia enviado uma mensagem dizendo que teria uma reunião que se estenderia até mais tarde. Que talvez chegasse por volta das 21 horas. Fernanda sentou-se no sofá, seu coração acelerado. Ela precisava de uma oportunidade. E aquela reunião que se estenderia até mais tarde poderia ser exatamente isso. Ela foi até o quarto. Abriu o guarda-roupa de Ricardo. Seu jaquetão de trabalho estava pendurado ali, como sempre. Ela colocou a mão nos bolsos, procurando por algo. O celular, talvez. Mas não estava ali. Ele sempre levava o celular com ele. Fernanda se sentou na cama, pensando. Onde mais ele poderia deixar algo que quisesse esconder? Ela levantou-se e foi até a criança de cabeceira. Havia alguns livros ali. Um sobre negócios. Outro romance que ele havia começado a ler semanas atrás. E embaixo deles, uma revista de carros antiga. Fernanda começou a procurar mais profundamente na criança. Suas mãos tocaram em algo de plástico, lá atrás. Ela retirou cuidadosamente. Era um segundo telefone. Um telefone antigo, um modelo mais básico, daqueles que Ricardo havia deixado de usar quando comprou o smartphone novo. Mas por que ele estaria guardado ali, embaixo dos livros, como se estivesse sendo escondido? Fernanda segurou aquele telefone com as mãos tremendo. Seu coração estava batendo tão forte que ela conseguia ouvir o sangue nos ouvidos. Ela o ligou. A bateria estava baixa, piscando vermelho. Mas o telefone conseguiu ligar. E quando a tela iluminou, Fernanda viu algo que a fez perder o ar. Havia várias mensagens. Dezenas delas. Todas de um número desconhecido. Todas com um nome salvo. As mensagens começavam semanas atrás. Estou com saudade sua presença, dizia uma delas. Você disse que vinha hoje à noite, dizia outra. Ninguém nunca me fez sentir o que você faz. Espero que você sinta o mesmo, dizia uma terceira. Fernanda leu cada mensagem com uma sensação de estar observando sua vida desabar. Aquelas palavras eram de amor. Eram palavras de intimidade. Eram palavras que ela havia esperado receber de seu marido durante os últimos 10 anos. Mas Ricardo estava enviando aquelas palavras para outra pessoa. E aquela outra pessoa tinha um fio de cabelo loiro. Como você se sentiria, neste exato momento, se estivesse na pele de Fernanda? Aquele telefone fantasma na sua mão, revelando segredos que seu marido havia guardado tão cuidadosamente? Como você lidaria com a realidade de que a pessoa com quem você dorme todas as noites está vivendo uma vida dupla? Fernanda estava descobrindo isso em tempo real. E tudo o que ela queria fazer era parar de respirar. Ela ouviu o som de um carro chegando na garagem. Ricardo havia chegado em casa mais cedo que o esperado. Fernanda guardou rapidamente o telefone no mesmo lugar onde havia encontrado. Seu corpo estava em pânico total. Seu rosto estava queimando. Ela sentia como se estivesse prestes a vomitar. Ela saiu do quarto e se posicionou no sofá, tentando parecer normal. Tentando parecer como a Fernanda de algumas horas atrás, aquela que ainda vivia em ilusão. Ricardo entrou pela porta, e quando seus olhos encontraram os dela, Fernanda percebeu algo que havia ignorado até então. Havia culpa naquele olhar. Uma culpa profunda, daquelas que você não consegue esconder completamente, não importa quanto você tente. Oi, amor. Cheguei mais cedo que o previsto. A reunião terminou antes, disse Ricardo, aproximando-se para beijá-la. Fernanda recebeu o beijo,
mas sua mente estava em outro lugar. Aquele beijo havia sido dado para outra pessoa. Aqueles lábios haviam tocado outros lábios. E agora, aquele beijo parecia uma traição. Parecia uma mentira sussurrada no escuro. Fernanda mal conseguiu dormir naquela noite. Ricardo havia se comportado normalmente durante o jantar. Conversaram sobre o trabalho, sobre os planos para o fim de semana. Ele havia assistido à televisão enquanto ela fingia estar ocupada com um projeto no notebook. E quando ele foi para a cama, Fernanda fingiu estar ainda trabalhando. Apenas quando ela ouviu seus roncos, por volta das 23h30, ela se moveu. Ela caminhou silenciosamente até a criança de cabeceira. Seu coração estava acelerado, como se ela estivesse cometendo um crime. Talvez estivesse, de certa forma. A privacidade de Ricardo estava sendo violada. Mas então, novamente, a fidelidade dele também havia sido violada. Fernanda retirou o telefone antigo do seu esconderijo. A bateria estava muito baixa, piscando vermelho insistentemente. Ela caminhou até a sala, fechou a porta do quarto cuidadosamente, e se sentou no sofá no escuro. A tela do telefone iluminou seu rosto enquanto ela abria as mensagens novamente. Desta vez, em vez de ler apenas as mensagens de texto, ela clicou em detalhes da chamada. Ali havia um histórico completo. Chamadas para aquele número desconhecido, identificado apenas como A. Dezenas delas. Algumas durando mais de 1 hora. Fernanda abriu o navegador do telefone e tentou acessar o histórico. Havia alguns sites visitados. Nada de particular, até que ela chegou em um ponto específico. Uma rede social. Um aplicativo que ela conhecia bem. A senha estava salva ali, confortavelmente esperando ser usada. Fernanda hesitou. Isso seria a invasão completa. Isso seria. Mas não, ela continuou. Ela abriu a rede social e se viu em um perfil que não era o de Ricardo. Era um perfil masculino genérico, com foto apenas de paisagens. Sem nome reconhecível. Nada que chamasse atenção. Mas as mensagens privadas naquele perfil eram tudo o que Fernanda precisava. Conversas completas entre Ricardo e A. Mensagens que começavam com flerte, progrediam para declarações de amor, e culminavam em o que Fernanda poderia apenas descrever como intimidade digital. Seu estômago girou. Ela passou pelos meses de conversa. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 2 meses atrás, Ricardo e A haviam se conhecido pessoalmente pela primeira vez. E desde então, segundo as mensagens, eles tinham se encontrado regularmente. Toda segunda-feira à noite. Às vezes na quinta. Aquele padrão. Aquele padrão maldito que Fernanda havia ignorado por semanas. Vem o trabalho mais cedo amanhã. Não demore para voltar para casa. Ela havia mensageado a Ricardo em inúmeras ocasiões. E ele sempre havia respondido concordando. Mas agora, com aquelas mensagens na sua frente, Fernanda compreendeu. Ele não havia estado em lugar nenhum. Ele havia estado com A. Fernanda clicou no perfil de A. E quando a foto do perfil apareceu, seu mundo desabou completamente. Era uma mulher. Aparentava ter uns 28 anos. Cabelo loiro, muito loiro, platinado, exatamente como aquele fio que ela havia encontrado no travesseiro. E não era apenas uma mulher qualquer. Era Camila. Camila, que havia trabalhado no escritório de Ricardo por 6 meses. Camila, a jovem recém-formada em administração que havia deixado o emprego no começo de janeiro, logo após Fernanda perceber os primeiros sinais estranhos. Fernanda havia pensado na época que era estranho ela sair tão abruptamente. Ricardo havia mencionado brevemente que Camila havia encontrado uma oportunidade melhor em outro lugar. Mas agora, enquanto olhava para aquele rosto sorridente em um café, em uma selfie colocada como foto de perfil, Fernanda compreendeu a verdade. Camila não havia saído do emprego porque havia encontrado uma oportunidade melhor no trabalho. Ela havia saído porque estava ocupada construindo uma outra oportunidade. Uma oportunidade chamada Ricardo. Tem aquele momento em que você descobre o nome? Aquele instante em que deixa de ser uma sombra, uma personagem sem rosto, e passa a ser real? Quando você consegue procurar por ela no Google. Quando você descobre tudo sobre ela. Fernanda estava vivendo exatamente esse momento. E ela estava apenas começando sua investigação. Fernanda clicou em cada foto de Camila.
Havia dezenas delas. Fotos dela em bares. Fotos dela em praias. Fotos dela em restaurantes. E em algumas delas, embora não aparecesse na foto, Fernanda reconheceu os locais. Era um restaurante que ela e Ricardo haviam visitado uma vez. Era uma praia em Goiás que eles planejavam visitar juntos naquele verão. Era um bar que ficava próximo ao escritório de Ricardo. Aqueles lugares que deveriam ser dela e de Ricardo estavam sendo compartilhados com Camila. Fernanda respirou fundo, tentando processar. Ela abriu o aplicativo de fotos no telefone fantasma. Havia uma pasta chamada Nós. Com fotos. Tantas fotos. Ricardo e Camila em um abraço em um quarto de hotel. Ricardo e Camila beijando em um carro. Ricardo e Camila deitados na cama, em o que Fernanda reconheceu imediatamente como um dos hotéis da orla de Brasília. Daqueles hotéis que ela havia sugerido milhões de vezes que visitassem juntos para renovar seu casamento. Ele havia ido. Apenas não com ela. Você já teve aquele sentimento? Aquele em que seu corpo inteiro grita, mas você está paralisado demais para fazer qualquer coisa? Quando você quer gritar, quer chorar, quer destruir algo, mas você está tão congelado pela dor que não consegue nem se mover? Essa era a sensação de Fernanda naquele momento. Ela continuou procurando. Suas mãos estavam tremendo tanto que ela quase deixou o telefone cair 2 vezes. Ela clicou em um arquivo de voz. Era uma mensagem de Camila. Meu amor, saudade de você. Quero acordar ao seu lado. Quero ser aquela que você chama de esposa um dia. Promete que você vai deixar tudo para trás? Promete que você vai vir comigo? A voz era doce. Era jovem. Era cheio de esperança ingênua de alguém que acreditava estar vivendo um romance de contos de fadas. Mas para Fernanda, aquela voz era o som de seu casamento desabando. Ela ligou para o voicemail. Havia outras mensagens. Mensagens de Camila cantarolando. Mensagens de Camila dizendo que o amava. Mensagens de Camila falando sobre planos para o futuro. Um futuro que Camila acreditava que seria com Ricardo. Fernanda sentiu um gosto estranho na boca. Aquela sensação de quando você está prestes a vomitar, mas está tão traumatizado que nem consegue fazer isso direito. Ela voltou para as mensagens de texto. E começou a ler da mais recente para a mais antiga, tentando entender exatamente como havia chegado àquele ponto. A mensagem mais recente era de apenas 2 horas atrás, enquanto Ricardo estava na reunião que supostamente se estenderia até mais tarde. Não vejo a hora de te ver segunda noite. Tenho uma surpresa para você, dizia Camila. E Ricardo havia respondido apenas 1 hora depois. Eu também estou contando os dias. Você é tudo o que eu sempre quis. Aquelas palavras. Aquelas malditas palavras. Fernanda havia esperado ouvir aquelas palavras de Ricardo durante anos. Especialmente durante aquele período em que seu casamento havia perdido um pouco de sua magia, quando a rotina havia começado a consumir a paixão que eles haviam sentido no início. E agora Ricardo estava dizendo aquilo para Camila. Fernanda guardou o telefone. Ela não conseguia mais olhar para aquelas palavras. Não conseguia mais ver aquelas imagens. Não conseguia mais processar aquele nível de traição. Ela caminhou até o banheiro e vomitou. Depois simplesmente se sentou no chão, com as costas apoiadas contra a parede, respirando profundamente, tentando voltar ao planeta Terra. Como ela iria dormir naquela cama? Como ela iria acordar pela manhã e fingir que nada havia acontecido? Como ela iria continuar olhando para Ricardo sabendo exatamente o que ele havia feito? Quando ela voltou para a cama, 1 hora depois, Ricardo ainda estava dormindo. Ela se deitou do outro lado, tão longe dele quanto a cama permitia, e permaneceu acordada pelo resto da noite, observando-o dormir. Observando aquele rosto que ela havia amado durante 10 anos. Aquele homem que havia feito promessas de lealdade perante Deus e testemunhas. E que havia quebrado ambas aquelas promessas com uma mulher que tinha quase 10 anos menos que ela. Quando o amanhecer chegou, Fernanda se levantou e caminhou até o espelho. Aquela mulher que a olhava de volta não era a Fernanda de ontem. Era alguém que havia sido acordada. Alguém que havia visto a verdade. Alguém que precisava decidir o que fazer com aquela informação. E uma coisa era certa: Fernanda não tinha mais tempo para ignorar sinais. Fernanda passou os 2 dias seguintes em um estado que ela só poderia descrever como piloto automático. Ela acordava. Ela se arrumava. Ela ia para o trabalho.
Ela sorria para as pessoas. Ela apresentava projetos. Ela comia almoço. Mas em nenhum momento ela realmente estava presente. Sua mente estava em outro lugar. Estava desmembrando cada interação que ela havia tido com Ricardo nos últimos 2 meses. Estava reinterpretando cada frase que ele havia dito. Estava reconstruindo uma timeline completa de lies. Ricardo tinha chegado em casa mais cedo na quinta-feira à noite. Fernanda havia fingido dormir quando ele se aproximou. Ele havia se deitado do outro lado da cama, mantendo uma distância cuidadosa. Era como se ele sentisse que algo havia mudado. Como se houvesse um muro invisível entre eles agora. Na sexta-feira de manhã, Fernanda recebeu uma mensagem de Débora. Oi, tudo bem? Faz 3 dias que você não responde meus mensagens. Fernanda havia negligenciado sua vida inteira durante o fim de semana. Ela havia enviado a mensagem para Débora. Preciso falar com você. Urgente. Hoje, se possível. Débora respondeu em menos de 1 minuto. Estou indo para seu escritório. Almoço juntas? Aquele restaurante? E assim, por volta do meio-dia, Fernanda e Débora estavam sentadas naquele mesmo restaurante de sempre. Mas desta vez Fernanda tinha uma história muito mais completa para contar. Ela contou tudo. Sobre o telefone fantasma. Sobre Camila. Sobre as fotos. Sobre as mensagens de amor. Sobre os encontros marcados. Débora ouviu em silêncio completo, seu garfo permanecendo imóvel no prato. Quando Fernanda finalmente terminou, Débora colocou seu garfo para baixo e respirou fundo. Meu Deus! Fernanda, eu não sei o que dizer, disse Débora, sua mão alcançando a mão de Fernanda sobre a mesa. Isso é muito pior do que apenas um fio de cabelo, não é? É muito pior, confirmou Fernanda, sua voz soando estranha até para seus próprios ouvidos. E agora eu preciso decidir o que fazer. O que você quer fazer? Perguntou Débora, observando o rosto de sua amiga com cuidado. Fernanda ficou quieta por um momento, pensando. Havia 3 opções básicas. Ela poderia simplesmente sair, pedir o divórcio e virar a página. Era a saída mais fácil, pelo menos emocionalmente. Apenas deixar tudo para trás. Ela poderia confrontar Ricardo imediatamente, aqui e agora, e deixar que ele se justificasse. Deixar que a raiva tomasse conta. Ou ela poderia ser estratégica. Eu preciso de provas que sejam indiscutíveis, disse Fernanda, surpreendendo até a si mesma com a frieza em sua voz. Eu preciso de algo que eu possa levar a um advogado. Porque se eu vou fazer isso, Débora, eu vou fazer corretamente. Você já chegou a esse ponto? Aquele em que a dor inicial se transforma em algo diferente? Quando o choque se torna estratégia. Quando você deixa de ser apenas uma vítima e passa a ser alguém que está tomando o controle da situação. Fernanda havia chegado àquele ponto. E ela estava pronta para lutar. Como você quer proceder? Perguntou Débora, e Fernanda pôde ver que sua amiga entendia completamente o que ela estava fazendo. Estava entrando em modo de batalha. Segunda-feira à noite, Ricardo supostamente tem uma reunião que se estenderá até mais tarde. Mas sabemos que ele vai se encontrar com Camila. Eu preciso que ele saia. E quando ele sair, eu vou seguir. Você vai segui-lo? Perguntou Débora, seus olhos se arregalando. Fernanda, você tem certeza que quer fazer isso? Não tenho certeza de nada. Mas preciso ver com meus próprios olhos, respondeu Fernanda. Preciso de confirmação. Não apenas digital. Preciso de prova visual. Preciso vê-los juntos. Débora assentiu lentamente. Então eu vou com você. Você não vai fazer isso sozinha, disse Débora, com a firmeza de alguém que havia tomado uma decisão. E foi assim que Fernanda e Débora começaram um plano que as levaria àquele ponto de não retorno. Durante o fim de semana, Fernanda atuou. Ela foi aquela esposa amorosa e dedicada. Ela cozinhou os pratos favoritos de Ricardo. Ela o beijou quando ele voltou do trabalho. Ela deitou ao seu lado na cama enquanto ele dormia, memorizando cada traço de seu rosto, porque ela sabia que tudo estava para mudar. Ricardo, por sua parte, pareceu aliviado. Como se aquele muro invisível estivesse desaparecendo. Ele começou a ser mais carinhoso novamente. Mais atencioso. Como se ele estivesse tentando compensar por algo que era subconsciente demais para ele admitir. Na segunda-feira à noite, Ricardo informou que teria aquela reunião que se estenderia até mais tarde.
Não demore. Vou cozinhar aquele prato que você gosta, disse Fernanda, beijando-o na bochecha enquanto ele se preparava. Quando Ricardo saiu de casa por volta das 19 horas, Fernanda estava esperando com o carro já ligado na garagem. Débora havia estacionado a 2 quarteirões de distância. Ela entrou na casa de Fernanda e as duas mulheres dirigiram-se para o local onde elas acreditavam que Ricardo estaria. Um hotel próximo à W3 Norte de Brasília. Aquele mesmo hotel que havia aparecido em tantas selfies no celular de Camila. O trajeto foi silencioso, tenso. Fernanda dirigia com uma mão e segurava o outro braço com a outra, como se estivesse se segurando para não desabar. Você vai ficar bem? Perguntou Débora, observando sua amiga com preocupação. Não. Mas preciso fazer isso, respondeu Fernanda. Elas chegaram ao hotel por volta das 19 horas e 40 minutos. Estacionaram em um local com vista para a entrada principal. E esperaram. Fernanda e Débora estavam vivendo cada segundo daquele tempo suspenso. Elas esperaram 15 minutos. 20. 30. E então elas a viram. Camila chegou a pé, vindo de um táxi. Ela estava usando um vestido vermelho curto. Seu cabelo loiro estava preso em um coque. Seu rosto estava iluminado por um sorriso que Fernanda reconheceria em qualquer lugar. Era o sorriso de alguém que estava apaixonado. Camila entrou no hotel. Fernanda percebeu que ela estava segurando a respiração. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Espera aqui, disse Fernanda para Débora, alcançando para a maçaneta. Fernanda, aonde você vai? Perguntou Débora, pegando em seu braço. Eu vou entrar. Eu vou descobrir em qual quarto eles estão. Eu preciso ver. Você vai fazer o quê? Bater na porta? Fernanda, pense antes de agir, suplicou Débora. Mas Fernanda havia passado além do ponto de pensar. Ela havia passado além do ponto de ser racional. Ela saiu do carro e caminhou em direção àquele hotel, seu coração batendo tão forte que ela conseguia ouvir o sangue em seus ouvidos. Ela entrou no lobby. Estava vazio, exceto por uma recepcionista que estava ocupada com o computador, sem prestar atenção em quem estava entrando. Fernanda caminhou até os elevadores. Ela precisava procurar. Precisava pensar em onde eles estariam. Qual andar? Qual quarto? Ela subiu ao 3º andar. Caminhou pelo corredor, ouvindo atentamente. Nada. Silêncio. 4º andar. Ela ouvia vozes de televisão. Vozes de hóspedes conversando. Mas nada que ela reconhecesse. Quando chegou ao 5º andar, ela ouviu algo. A voz de Ricardo. Vinda de trás de uma porta à sua esquerda. Ela estava rindo. Ricardo nunca havia rido daquele jeito com ela em anos. Fernanda se posicionou perto da porta. Suas mãos estavam tremendo tanto que ela não conseguia nem mantê-las imóveis. A voz de Camila ecoou pela porta fechada. Ela estava dizendo algo que fez Ricardo rir novamente. Você é perfeita. Sabe disso? Ouviu-se a voz de Ricardo. Fernanda fechou os olhos. Aquela era toda a confirmação que ela precisava. Mas ela não conseguia se mover. Ela simplesmente permaneceu ali, de pé, fora daquele quarto, enquanto seu casamento de 10 anos estava sendo destruído a alguns metros de distância. Qual é o momento mais difícil? É aquele quando você descobre? É aquele quando você reúne provas? Ou é aquele quando você finalmente vê a realidade com seus próprios olhos? Para Fernanda, era aquele exato momento. Estendem fora daquela porta, sozinha, enquanto o mundo desabava. Ela ouviu sons de movimento dentro do quarto. Sons de tecidos sendo removidos. Sons de beijos. Aqueles eram sons de intimidade. Aqueles eram sons que deveriam ser dela. Aqueles eram sons que ela e Ricardo haviam compartilhado durante 10 anos, e agora ele os estava compartilhando com aquela garota de 28 anos. Fernanda caminhou para baixo pelo corredor, passando por outros quartos, passando por outras famílias que estavam tendo noites normais, vidas normais, relacionamentos normais. Ela voltou para o elevador e desceu. Débora estava esperando no carro, com expressão preocupada. Você os viu? Perguntou Débora quando Fernanda entrou. Não precisei. Eu ouvi, respondeu Fernanda, sua voz soando como aquela de alguém que havia sido recém-removida de seu corpo. Eles estão no 5º andar. Quarto. Eu não tenho certeza de qual quarto exatamente. Então, agora o quê? Perguntou Débora. Fernanda ficou quieta por um longo momento.
Ela estava pensando em tudo o que havia planejado dizer. Todas as palavras que ela havia ensaiado em sua cabeça. Mas naquele momento, tudo o que ela sentia era um vazio profundo. Agora, disse Fernanda lentamente, agora eu preciso pensar no futuro. Porque meu presente acabou de explodir em 1000 pedaços. Elas dirigiram para casa em silêncio. Fernanda pediu para Débora a deixar a alguns quarteirões de distância, para que Ricardo não visse seu carro quando chegasse. Quando Fernanda voltou para casa, ela preparou o quarto de hóspedes. Colocou seus travesseiros ali. Seus cobertores. Como se estivesse preparando um refúgio para uma viagem que ela sabia que estava prestes a fazer. Quando Ricardo chegou em casa por volta da meia-noite, Fernanda o esperava na sala. Oi, amor, disse Ricardo, beijando-a nos lábios. Fernanda recebeu aquele beijo, mas sua mente estava em outro lugar. Ricardo, preciso falar com você, disse Fernanda, sua voz calma mas firme. Vamos nos sentar. Ricardo piscou confuso. Aquele tom de Fernanda era diferente. Claro. Tudo bem? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Não. Tudo está bem longe de estar bem. E você sabe disso, respondeu Fernanda. E naquele momento, ela viu a cor sair do rosto de Ricardo. Porque ele finalmente compreendeu. Havia sido descoberto. E foi naquele momento que Ricardo cometeu o maior erro de sua vida. Porque em vez de confessar imediatamente, em vez de pedir desculpas genuínas, em vez de reconhecer que havia destruído tudo, Ricardo tentou negar. Que traição, Fernanda! Do que você está falando? Perguntou, seu rosto transformando-se em uma máscara de confusão fingida. Você está bem? Será que você não está tendo um daqueles momentos de paranoia? E naquele momento, Fernanda viu claramente. Viu a manipulação. Viu o gaslighting. Viu o homem que ela havia amado durante 10 anos tentando fazê-la questionar sua própria sanidade mental. Ricardo, eu estive no hotel. Eu vi Camila chegando. Eu a ouvi. Eu ouvi você, disse Fernanda, sua voz ganhando uma firmeza que ela nunca havia sentido antes. Ricardo permaneceu quieto. Seus olhos piscaram. Uma pequena rachadura na máscara. Você me espionou? Você está indo atrás de mim agora? Perguntou Ricardo, virando a pergunta contra ela. Tentando fazer dela a vilã da história. Você reconhece essa tática? Aquela em que o homem muda o foco? Quando em vez de admitir o que fez, ele questiona o que você fez? Quando ele tenta virar a vítima? Fernanda reconheceu. E ela não ia deixar que funcionasse. Não, respondeu Fernanda, levantando-se do sofá. Eu não estou indo atrás de você. Eu apenas descobri a verdade. Encontrei o telefone fantasma. Encontrei as mensagens. Encontrei as fotos. Encontrei tudo, Ricardo. Ricardo se levantou também. Seu rosto havia mudado. Aquela máscara de confusão havia caído. Agora havia algo mais duro ali. Algo que Fernanda nunca havia visto em seus olhos. Ok. Fine. Sim, eu estava com Camila, disse Ricardo, com o tom de alguém admitindo algo óbvio. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas você não entende o contexto, Fernanda. Não? Explique para mim então. Porque do meu ponto de vista, você passou 2 meses dormindo com uma jovem de 28 anos enquanto dormia comigo todas as noites. Você a chamou de tudo o que você sempre quis. Você marcou encontros escondidos. Você mentiu sobre suas atividades. Qual é o contexto que justifica isso? Perguntou Fernanda, sua voz tremendo de raiva agora. Ricardo caminhou até a janela e permaneceu de costas para ela. Nosso casamento havia morrido, Fernanda. Há anos. Você sabe disso tão bem quanto eu. Nós não temos nada em comum. Você trabalha o tempo todo. Eu trabalho o tempo todo. Nós não temos conversas. Nós não temos intimidade. Nós apenas existimos juntos, disse Ricardo, e havia algo em seu tom que era quase ofensivo em sua honestidade. Então sua solução foi trair, replicou Fernanda. Sua solução era mentir? Você poderia ter falado comigo, Ricardo. Você poderia ter dito que não estava feliz. Você poderia ter sugerido terapia de casal. Você poderia ter pedido divórcio se realmente sentisse que era assim. Mas você escolheu mentir. Ricardo se virou para ela. Com Camila, eu me sinto vivo novamente. Com ela, eu sou alguém. Com você,
Eu sou apenas o homem que paga contas, disse Ricardo, e havia uma frieza em sua voz que era quase cruel. E foi naquele momento que Fernanda compreendeu algo fundamental. Ricardo não apenas a havia traído. Ricardo não apenas a havia mentido. Ricardo a desprezava. Fernanda havia chegado àquele ponto. E ela estava se transformando. Sabe o que é engraçado? Perguntou Fernanda, e havia algo em sua voz que era quase calmo agora. Assustadoramente calmo. Você acha que está vivo com Camila. Você acha que está descobrindo quem você realmente é. Mas você sabe o que está realmente acontecendo, Ricardo. Ricardo não respondeu. Você está tendo uma crise de meia-idade com uma jovem que pensa que você é um príncipe porque você paga o hotel. Você acha que a ama, mas o que você realmente ama é ser admirado por alguém que não conhece seus defeitos. É muito mais fácil ser uma versão melhorada de si mesmo com alguém novo, não é? Ricardo abriu a boca para falar, mas Fernanda levantou uma mão. Não terminou. Você sabe qual é a parte mais patética? Que você acredita sinceramente que isso é meu culpa. Que porque nosso casamento perdeu um pouco de magia, você tinha direito a isso. Você tinha direito a me humilhar com uma mulher que poderia ser nossa filha. Camila não tem nada a ver com idade. Fernanda, defendeu-se Ricardo, mas sua voz tinha perdido sua segurança. Claro que tem. Porque se fosse uma mulher da sua idade, da sua posição profissional, ela teria as ferramentas para questionar suas histórias, para ver através das suas justificativas. Mas Camila não. Camila apenas o admira. E você adora ser admirado, disse Fernanda, e ela podia ver que suas palavras estavam penetrando. Ricardo voltou as costas para ela. Você não entende, murmurou ele. Não, eu entendo perfeitamente, respondeu Fernanda. Você está assustado. Você está assustado de envelhecer. Você está assustado de que nosso casamento se tornou rotina. Você está assustado de que você não é o homem que pensava ser. E em vez de enfrentar seus medos, você correu para os braços de alguém que te faria sentir jovem novamente. Porque é muito mais fácil do que fazer o trabalho real. Fernanda caminhou até o quarto. Ela abriu o guarda-roupa e começou a tirar suas roupas, colocando-as em uma mala. O que você está fazendo? Perguntou Ricardo, seguindo-a até o quarto. Estou me mudando para o quarto de hóspedes. Amanhã vou marcar uma consulta com um advogado. Vamos começar os procedimentos de divórcio, respondeu Fernanda, sua voz tão firme quanto aço. Fernanda, você está reagindo emocionalmente. Vamos conversamos sobre isso. Talvez possamos. Começou Ricardo. Não há possamos, interrompeu Fernanda. Você fez sua escolha, Ricardo. E agora vai viver com as consequências dela. Porque sabe o que é interessante? Que você achou que era tão inteligente. Que era tão bom em esconder aquele telefone fantasma. Que ninguém descobriria. Fernanda alcançou o livro que estava em sua criança e o abriu. Retirou o fio de cabelo loiro que havia guardado ali. Mostrou para Ricardo. Tudo começou com isso. Um fio de cabelo. Você achou que era insignificante demais para importar. Que ninguém notaria. Mas uma mulher que conhece seu corpo depois de 10 anos. Ela nota essas coisas. Uma mulher que te ama o suficiente para confiar? Ela não deveria ter a necessidade de verificar. Mas quando ela sente que algo está errado, ela o faz. E você a deu todas as razões para sentir que algo estava errado. Ricardo olhou para aquele fio de cabelo como se fosse uma arma apontada para seu coração. Porque era. Era a prova de que tudo o que ele havia tentado esconder havia sido descoberto por alguém que ele havia subestimado completamente. Você acha que Camila vai deixar você quando descobrir a verdade sobre você? Quando passar aquela fase de admiração? Quando você começar a desapontar dela assim como decepcionou a mim? Perguntou Fernanda, guardando suas roupas na mala. Porque homens como você, Ricardo, não mudam. Você vai repetir esse padrão com a próxima mulher. E com a próxima. E com a próxima. Até envelhecer tão isolado que ninguém mais vai querer estar perto de você. Ricardo não respondeu. Apenas permaneceu ali, observando-a empacotar seus pertences. Você sabe qual é a coisa mais triste? Continuou Fernanda, fechando sua mala. Que durante 10 anos, eu acreditei em você. Eu acreditei que você me amava. Eu acreditei que nós tínhamos algo real. Mas a verdade é que você nunca foi honesto comigo. Nunca realmente.
Porque um homem honesto teria tido a coragem de dizer que não era feliz. Um homem que me amava teria tido a coragem de lutar pelo casamento antes de destruí-lo. Fernanda pegou sua mala. Vou dormir no quarto de hóspedes. Amanhã vou falar com o advogado. Você pode manter essa casa, os móveis, o carro. Tudo o que eu quero é minha paz de espírito. E já que você a destruiu, a menor coisa que você pode fazer é deixar que eu a recupere longe de você. Fernanda, por favor. Vamos conversar sobre isso direito, suplicou Ricardo, e Fernanda pôde ouvir o desespero em sua voz. Porque agora ele compreendia que aquilo era real. Que ela não era mais aquela mulher que toleraria suas mentiras. Não há conversa. Você sabia o que estava fazendo quando fez. Você sabia que era errado. Você sabe agora. Conversas são para pessoas que querem mudar. Você não quer mudar, Ricardo. Você apenas quer ser perdoado sem ter que fazer o trabalho de se redimir, respondeu Fernanda. Quantas vezes você perdoou alguém que não merecia ser perdoado? Quantas vezes você deu segundas chances a homens que não tinham intenção de mudar? Fernanda não estava mais disposta a fazer isso. E ela esperava que você também não estivesse. Fernanda saiu do quarto e caminhou até o quarto de hóspedes. Ela fechou a porta atrás de si. Ela se deitou naquela cama, segurando aquele fio de cabelo loiro em sua mão. Aquele fio que havia mudado tudo. Aquele fio que havia despertado a Fernanda adormecida, que havia deixado de questionar, de investigar, de confiar em seu instinto. Do outro lado da porta, Ricardo permaneceu no corredor, em silêncio. Pela primeira vez em 10 anos, ele compreendeu completamente o que havia perdido. E não havia nada que pudesse fazer para recuperar.